Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Estaremos falando um pouco sobre o nosso Deus, sobre como Ele se mostra, Ele se revela a todos aqueles que estão na sua presença. A verdade sobre o nome de Deus revela o seu caráter. Sabe, uma das coisas mais interessantes é que quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus magnífico. E Ele é vencedor de batalhas. O seu nome é Senhor dos Exércitos. O seu nome é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então eu gostaria de te levar hoje a pensar um pouco sobre isso, sobre esse Deus a quem nós servimos, a esse Deus poderoso. Amém, queridos? Ontem à noite eu estava voltando para casa e eu e meu filho Ariel estávamos ouvindo um cantante que falava sobre Deus. Ele falava dizendo que Deus é um Deus muito grande e assombroso. Isso me chamou a atenção quando esse cantante falou que Deus é um Deus muito grande, mas também assombroso. E eu pedi para o Ariel olhar ali o que aquele texto ou aquela frase assombroso significava. E o Ariel abriu rapidamente o celular e disse: pai, a palavra assombroso em espanhol pode significar também grandioso, um Deus grandioso. E aquilo me fez pensar um pouco sobre Deus, sobre quem é o Deus a quem nós adoramos, ou quem é esse Deus que nós olhamos na palavra e buscamos Ele diariamente para nos ensinar alguma coisa. Por isso eu gostaria de dizer a você que o nosso Senhor, Ele é um Deus real. Quando você abre a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, em Êxodo 3:14, você vai ver que Moisés, ele vai até a presença de Deus, e o Senhor vai se apresentar a Moisés como eu sou. E isso me chama a atenção. Quando Moisés ouve, ele diz assim, o Senhor diz a Moisés, 3:14 de Êxodo: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Quando você ouve isso, quando Moisés que está no monte ouve isso, Moisés tem agora uma visão de Deus gigantesca. Porque nós, às vezes no português e na nossa visão mais periférica da palavra, podemos usar esse nome eu sou, ou Jeová, ou a Yahvé, ou El Shaddai, ou qualquer outro nome para esse Deus. E ele está dizendo aqui que o Senhor é o eu sou. E Moisés está ouvindo isso agora, e Moisés está agora analisando isso de uma forma ímpar. Imagina você ser comissionado por seu Deus, e o seu Deus dizer assim a você: eu quero que você vá à sua casa, eu quero que você vá à sua família, eu quero que você vá à sua cidade, eu quero que você vá ao seu estado, ou à sua nação, ou às nações da terra, e quando lhe perguntarem quem lhe enviou, você vai dizer a eles que o eu sou me enviou. E isso significa o quê, pastor? Isso significa que Moisés agora iria se posicionar diante daquilo que ele acabara de ouvir, segundo aquilo que ele entendia quem era seu Deus. Ele diria ao povo de Israel que estava no Egito: Israel, quem me enviou
foi o meu libertador ou o nosso libertador. Israel, quem me enviou, foi o nosso provedor. Israel, quem me enviou, foi o nosso Senhor. Israel, quem me enviou, foi aquele que é dono de todas as coisas. Moisés agora recebe de Deus uma comissão, um comissionamento para dizer: diga ao povo que eu sou o que sou para você, e brade isso no meio do povo. Então imagina que hoje Deus está dizendo a você, meu irmão, minha irmã, queridos, imagine isso, Deus dizendo a você: eu sou o seu libertador, eu sou o seu esposo, eu sou o seu cuidador, eu sou o seu libertador, eu sou o seu protetor, eu sou o que você quer que eu seja para você. Aleluias, aleluia, aleluias. Eu sou o que você quer que eu seja. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta essa noite. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Defina Deus para você hoje. Se você é alguém que está de repente sem direção, Deus pode ser o teu direcionador. Se você é alguém que está sem fome, Deus pode ser qualquer coisa. Mas se você tem fome, Deus pode ser o pão que desceu do céu. Se você está com sede, Deus pode ser a água que mata a tua sede. Se você está aquebrantado e buscando a face dele, ele pode ser o teu socorro. Isso depende de como você vê Deus, como você analisa o seu Deus. De repente você pode dizer assim: ah, pastor, eu sou uma viúva, eu sou uma pessoa que não tem um homem no meu lado, mas Deus se mostra a você como seu esposo, Deus mostra a você como seu protetor, Deus mostra a você como seu aliviador. Deus é assim. Ele é o que você quer que ele seja para você. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Então eu abençoo a sua vida hoje. Que você entenda isso. Que o Senhor é o seu Deus. E que ele é tudo o que você precisa. Você é tudo o que ele precisa. Porque ele precisa de você, mas não depende de você, amém? Ele precisa de você. Ele precisa que você se levante aonde você está e que você declare que ele é o Senhor na sua vida. Ele precisa que você se levante e declare com autoridade a palavra que ele colocou na sua boca. Ele precisa que você demonstre às pessoas quem ele é. Então, amanhã, hoje, em qualquer momento, você sempre se apresentará como aquele que te enviou, o eu sou te enviou, e aquilo que você usar como referência dele, ele se manifestará. Porque quando nós entendemos a quem servimos, somos realmente representante dele em qualquer lugar que a gente esteja. Por isso eu quero dizer a você que Deus pode ser o seu curador, Deus pode ser a sua bondade, Deus pode ser o seu provedor, Deus pode ser o que você quer que ele seja. Mas para isso, você tem que conhecer Deus, você tem que conhecer alguns aspectos de Deus. Por isso, quando nós lemos também lá em Êxodo 27, nós lemos que há um terceiro mandamento. E nesse terceiro mandamento a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso significa que nós não podemos tratar o nome de Deus de uma forma leviana, usando para mentiras,
juramentos falsos ou blasfêmias, desonrando assim o seu caráter. Então observe comigo uma coisa: quando você é alguém que anda debaixo da unção, quando anda debaixo de uma revelação, você nunca usará o nome de Deus de uma maneira em vão, mas olhará para essa palavra, para esse nome, e dará a ela toda a honra e toda a glória que ela precisa. Então eu vou dizer algo mais profundo para você hoje. Deus não está apenas nos seus lábios, Deus está dentro de você. Você carrega a presença desse Deus. O que eu preciso que você entenda hoje, e que você dilate o seu entendimento hoje, é que você precisa usar mais o Deus a quem você tem como Senhor da sua vida. Você precisa usar mais a autoridade desse Deus, porque nós somos portadores desta autoridade, nós somos portadores desse Deus, porque Deus agora não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele habita dentro de você. Deus não está numa arca, Deus não está numa tenda, Deus não está num templo, Deus está dentro de você. E por estar dentro de você, Ele tem que realizar a obra para a qual você foi chamado ou chamada. E isso mostra o quanto Deus é poderoso. E aí eu fico pensando quando o cantante falou que Deus é assombroso. Nosso Deus é assombroso. Mas o que é assombroso? Deus é poderoso. Não há nada nesta terra que o nosso Deus não possa fazer. Não há nada nesta terra que o teu Deus não possa fazer. Não há nada neste mundo que paralise o seu Deus. Não há nada neste mundo que amedronte o teu Deus. Não há nada nesta terra que faça esse seu Deus retroceder. Pelo contrário, o seu Deus anda aonde ninguém anda. Ele vai aonde ninguém vai. Ele toca aonde ninguém toca. Ele fala aonde ninguém fala. Porque Ele é Deus. E Ele é criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para esse Deus, nós podemos dizer que nós não usamos este nome em vão. Mas pelo contrário, usamos este nome de autoridade. Por isso, quando eu vou te ensinar umas coisas hoje sobre seu Deus também é chamado de Jeová Jiré, o Deus que provê. Esse Deus que provê é um Deus que se manifesta nas mais profundas necessidades. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 22, versículo 14, lemos que no dia em que Abraão estava ali preparando Isaque, Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Até hoje, as pessoas usam este nome como um provérbio: no monte do Senhor se providenciará algo. Este nome foi dado por Abraão, irmãos, no Monte Moriá. Esta palavra hebraica para prover significa Ele tudo vê. Ele vê você, Ele vê a mim, Ele vê a nós. E também esta palavra significa o prover. O nome transmite uma ideia que Deus vê a necessidade e age em prol dela. Eu tenho um Deus que provê. Você tem um Deus que provê. Você crê nisso essa noite? Você crê nisso, que Deus te vê e provê literalmente você? Literalmente a sua casa, a sua família, literalmente aonde você está. Jeová, o Senhor, é um Deus provedor.
Ele é o Senhor que sempre nos proverá. Ele nos proverá em todas as áreas de nossas vidas. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Alguém pode dizer um amém aí? Porque Ele é o seu provedor. No dia em que a calamidade vier, no dia em que a escassez vier, no dia em que parecer que nada vai dar certo, levante a sua mão e adore o Deus que provê, porque tudo Ele vê. Tudo Ele vê. E porque Ele vê tudo, você não está longe do radar dEle. Você não está longe dos olhos dEle. E quando você entende isso, você sabe que Ele é a garantia da provisão na sua vida. Ele não só sabe o que precisamos, mas também intervém, trazendo o seu suprimento em nossas vidas. Eu profetizo essa noite na sua vida, que a graça, o poder, a manifestação do Senhor que tudo vê, te proverá todos os dias. Te proverá nos dias difíceis. Por quê? Porque Ele é um Deus que provê. Ele não proveu a Abraão quando parecia que nada ia dar certo. Ele não proveu a Israel no deserto quando parecia que tudo estava difícil e complicado. Não deu aos israelitas codornas durante o tempo, um pão que descia do céu, água que saía da rocha. Esse é o seu Deus que te provê. Esse é o seu Deus que faz coisas acontecerem. Este é o seu Deus que mudará a sua sorte, porque tudo Ele vê. Ele está vendo. Você não está só. Você não está abandonado. Você não está sem eira nem beira. Você está debaixo da proteção do Deus que provê. Jeová te provê. Yahvé te provê. Ele é Jirê. Ele vê todas as coisas. Sabe, você também não pode esquecer que seu Deus é o Jeová Rafá. Jeová Rafá é o Senhor que cura. O Senhor cura tudo. O Senhor cura as enfermidades que estão no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Em tudo o Senhor cura. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, nós observamos, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26, a Bíblia nos diz o seguinte: e ele disse: se ouvires com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem tudo o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Deus se revela com este nome logo após a cura das águas amargas de Mara para os israelitas no deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. O nosso Deus traz sobre si cura, restauração e também nos sara. Não existe uma enfermidade nesta terra, não existe uma situação nesta terra que o grande médico dos médicos não consiga curar e resolver. Um decreto humano pode ser liberado sobre você, mas um decreto divino está sobre a sua vida. Um decreto que diz que não enviará doença sobre nós, mas Ele nos cura. Então nós podemos liberar essa palavra essa noite, que o nosso Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura. O Senhor que cura a pele, o Senhor que cura o sangue, o Senhor que cura os ossos,
o Senhor que cura os músculos, o Senhor que cura a alma, o Senhor que cura qualquer situação, por maior que a situação pareça ser, Ele cura. Seu Deus é o Deus de cura. Cura. O Senhor é um Deus de princípios e de alianças. Sua cura não se restringe apenas ao nosso corpo, mas inclui a nossa alma, inclui o nosso espírito, restaura a saúde em qualquer área. Quando nós olhamos aqui e vemos em Êxodo 15, 26, o contexto diz que o Senhor foi e sarou as águas amargas. O que era amargo agora tornou-se doce. Deixa eu dizer uma coisa para você esses dias. O Espírito Santo vai transformar coisas amargas da sua vida. E o Senhor vai curar coisas amargas. E onde havia amargura, vai ter gosto de doce. Vai ter gosto de leite, de mel. Porque o Senhor muda histórias. Eu profetizo e só quem crê essa noite recebe. O Senhor Jeová Rafá, liberando cura, restauração e sarando a sua família, a sua casa, você esta noite, porque o Senhor é Deus. Você entende isso essa noite? Talvez você tenha, eu sei que às vezes nós temos alguns diagnósticos que parecem ser invencíveis, mas o Senhor cura. Eu posso lembrar de tantas curas na palavra. Eu posso lembrar da cura de uma mulher que era estéril e deu filhos. Eu posso olhar para um cego que não via nada e começou a enxergar. Eu posso olhar para uma sogra que estava enferma e o Senhor a curou. Não há nada nesta terra que Ele não cura. Não há vírus, não há bactéria, não há nada que Ele não cure. E eu profetizo essa noite, Jeová Rafá, curando a sua vida, curando a sua casa, curando os seus parentes, curando, porque Ele é o Senhor. E você vai ter que aprender a lidar com este Deus dessa maneira. Se você for orar por alguém, mostre a essa pessoa que o Senhor que você serve é um Senhor que cura. Você crê nisso? Ele cura todas as nossas enfermidades, liberando-nos de todo o aprisionamento da enfermidade. Aleluias, 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 aleluias. A terceira coisa que eu quero te falar, que o nosso Senhor é Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. O Senhor que é a nossa bandeira. Isso significa proteção e vitória no campo de batalhas. Afinal de contas, quantos de nós aqui não temos batalhas diariamente? Quantos de nós não podemos olhar para a palavra e ver que nós enfrentamos situações, às vezes as mais impossíveis nascem do dia para a noite. Parece que dormimos bem e amanhecemos com lutas. Às vezes pessoas se levantam, mas eu quero dizer a você, o Senhor é a sua bandeira. Em Êxodo capítulo 17, verso 15, Moisés construiu um altar e ali o chamou de Jeová Nissi. Este nome foi dado por Moisés após a vitória de Israel sobre os amalequitas, enquanto Arão e Hur seguravam os seus braços. Havia uma guerra acontecendo, havia uma luta acontecendo, mas o Senhor declarou que a bandeira da vitória estaria em Israel. E Ele é o Senhor da nossa vitória. Ele é a nossa bandeira. Nissi significa bandeira, estandarte, um símbolo de reunião. Eu quero profetizar na sua vida que Jeová Nissi se levantará na sua geração. Que Jeová Nissi se levantará na sua casa. Alguém pode dar um glória a Deus hoje?
Porque quando os inimigos olharem a bandeira de Jeová Nissi na sua casa, na sua família, eles saberão que existe um Deus lá dentro. Eles saberão que existe um Deus que os livra de toda a mão do opressor. Deus livra da mão do opressor. Não sei quais são os seus amalequitas. Eu não sei quais são aqueles que se levantaram contra você, mas uma coisa eu sei: Jeová Nissi está com você. Jeová Nissi está na sua casa. Quando o inimigo passar pela frente da sua casa, verá a bandeira do Senhor lá, verá a presença do Senhor lá. Quando os inimigos se levantarem para destruir você, eles verão a bandeira do Senhor. Alguém libera esse grito de júbilo e declara isso essa noite. Porque o Senhor é Jeová Nissi. O nome ensina que Deus é a nossa vitória e o nosso ponto de ajuntamento. Ele é a nossa segurança e triunfo. E não vem da nossa própria força, irmãos, mas vem daquilo que Ele é. Você lembra de quantas vitórias Deus já teve na sua vida? Alguém pode lembrar de alguma vitória que Deus deu aí na sua vida? Esse é Jeová Nissi na sua casa. Esse é Jeová, porque Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós lembramos de Jeová Nissi, podemos lembrar também de todas as vezes que parecia que não iríamos conseguir, que parecia que não iríamos avançar, que parecia que iríamos morrer. Ele estende a sua bandeira e nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória quando parecia que tudo estava fechado, quando tudo não ia se abrir. Ele nos deu a vitória, porque Ele é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Quando nós entendemos que Ele é a nossa bandeira, podemos declarar e cantar com vozes de júbilo que Ele nos entregou a vitória. Há uma canção antiga que eu gosto bastante que diz: eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo, e saqueei tudo que era meu, que ele havia levado. Porque eu tenho agora a bandeira de Jeová Nissi. Eu posso levantá-la bem alto e dizer: inimigos, vocês podem até vir, mas eu estou protegido e guardado. Vocês podem até se levantar, mas eu não serei alcançado, porque eu sou protegido pela bandeira do Senhor. Se crê nisso? Se crê que Jeová Nissi está na sua vida? Eu já falei de Jeová Jiré, já falei de Jeová Rafá, já falei de Jeová Nissi, porque essas características de Deus precisam sempre estar em nossa mente. E mais do que isso, precisam estar sempre no nosso coração, para que quando enfrentarmos qualquer situação, por mais opositora que seja, por mais difícil que seja, podemos lembrar que não estamos órfãos ou sós, que não estamos perdidos, que não estamos sem proteção ou sem a guarda desse Deus. Nós estamos sempre protegidos, nós sempre estamos guardados por esse Deus. Por isso, a outra coisa que eu quero te falar, que Jeová também é Shalom. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a tua paz. Quem recebe, diga amém por isso. Em Juízes capítulo 6, versículo 23 e 24, a Bíblia diz: fiquem em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Jeová Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, território de Clã e de Abenezer. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor é a sua paz. Você lembra do contexto disso? O contexto disso é que Gideão era um homem medroso.
Gideão tinha medo de enfrentar os inimigos. Tanto que Gideão fazia algo muito interessante. Ele estava malhando o trigo aonde deveria se colher vinhos. Por quê? Por medo de serem saqueados. Mas o Senhor disse a ele: fique em paz. Deixa eu dizer uma coisa a você: fique em paz. O Senhor está contigo. Sabe, Gideão dá este nome ao altar que construiu após o encontro com o anjo do Senhor, num momento de grande medo, de opressão dos medianitas em Israel. Shalom é mais do que a ausência de guerra. Shalom significa plenitude, bem-estar, saúde e paz total. Você crê nesse Deus? Você crê em Jeová Shalom? Por isso que quando alguém diz a você a paz, graça e paz ou Shalom, você está recebendo de Deus uma unção para enfrentar os seus inimigos. Ninguém aqui pode dizer: ah, pastor, eu não tenho inimigos. Você pode até não ter inimigos físicos. Você pode até não ter alguém que esteja apontando o dedo na sua cara, mas de vez em quando isso acontece na nossa vida e na nossa jornada. Às vezes em quando alguém quer se impor, quer achar que é mais do que a gente. Às vezes cria caso do nada, por inveja, por medo, por tantas outras coisas. Gente que não sabe lidar da maneira correta, sempre cria alguma artimanha para tirar você do caminho, para tirar você da presença de Deus. Por isso você precisa crer que o Senhor está contigo. E não importa quem se levanta. Ouça o que eu vou dizer a você. Não importa se quem se levantou é maior do que você. Não importa que o que ele bradou te traga algum tipo de medo. Nada é maior do que Jeová Shalom na sua vida. E eu quero dizer para você: fique em paz, o Senhor é contigo. Fica em paz, o Senhor está conhecendo as tuas lutas. Fica em paz, porque o Senhor conhece aquilo que você está enfrentando. Não é um homem que vai te tirar a paz, porque a tua paz está no Senhor. Porque o Senhor é a tua plenitude, o Senhor é teu bem-estar, o Senhor é a tua saúde e o Senhor é a tua paz total. Alguém dá um glória a Deus aí? Esse é Jeová. Este nome afirma que Deus é a verdadeira paz, a única fonte de plenitude e harmonia que nós temos, mesmo ao caos da jornada. Se alguém chegar comigo e me disser: pastor, eu não estou vivendo lutas, eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e me abençoe, porque eu estou vivendo lutas dificílimas, complicadíssimas. Lutas essas que às vezes eu penso até em retroceder. Mas às vezes eu me lembro e eu creio muito no que a palavra de Deus diz, porque a verdade da palavra ela é imutável. A palavra não pode voltar vazia. O Deus que se mostra na palavra é verdadeiro. O Deus a quem eu sirvo é verdadeiro. A natureza humana do Marcelo. A natureza do Marcelo às vezes se amedronta, às vezes se preocupa, às vezes isso e aquilo tudo, porque ele é humano, há humanidade no Marcelo. Mas uma coisa eu tenho crido e eu sei que é verdadeiro e é poderoso. Por mais que as coisas pareçam insolúveis, por mais que as coisas pareçam desafiar a minha fé diariamente, nada se compara ao Deus que me dá paz. Porque há dias em que você vai enfrentar situações e que as pessoas perguntarão a você: você está preocupado? Você vai dizer sim, e ela vai dizer: nem parece. Por que não parece? Porque a Shalom de Deus está na sua vida. Porque a Shalom de Deus se manifesta na tua vida. E você vai ter que aprender a lidar com essa Shalom todos os dias.
Você vai ter que aprender a lidar com as lutas do dia a dia, mas com a Shalom que vai fazer você passar por elas. Sabe a mesma Shalom que estava em Daniel? Receba isso essa noite. A mesma Shalom que estava com Moisés diante do Mar Vermelho. A mesma Shalom que estava com Josué diante dos muros de Jericó. A mesma Shalom que estava com Paulo quando ele foi picado por uma serpente. A mesma Shalom que estava com Pedro quando ele estava preso nas cadeias. A Shalom é a paz que vai nortear a sua vida. Eu libero isso essa noite. Quem recebe, recebe, dá um glória a Deus. A Shalom vai te ajudar a passar pelos dias mais difíceis da sua jornada. Oh, aleluias. A quinta coisa que eu quero te dizer é que Jeová, que o Senhor, Etsekninu, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a sua justiça. Em Jeremias capítulo 23, versículo 6, a Bíblia diz: e este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Eu quero trocar essa palavra Judá e colocar o seu nome. E eu quero colocar Israel, a sua família. Você recebe isso na sua vida? Vou repetir. E este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Neste dia, o Marcelo será salvo. E a família Correia viverá em segurança. Você entende isso? Então troque o seu nome e a sua família aí. Então entenda isso. E eu vou ler novamente. E você vai entender isso. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, o Marcelo será salvo. E os Correias viverão em segurança. Você entende isso? Isso não é para mim. Isso é para você também. Mas se você não entende isso, você nunca verá a justiça do Senhor. Essa promessa vinda sobre o Messias nos ensina que essa justiça ou retidão acompanhará a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. O Senhor é justiça e Ele declara que essa justiça nos alcançará. Nós não dependeremos da justiça humana para nada, porque Ele fará justiça a nós através da sua palavra, e Ele usará homens para autenticar e selar essa justiça. Pastor, eu não entendi o que o senhor quer falar. A justiça é divina, mas Deus usará homens para multiplicar e vivenciar essa justiça na tua vida. Por isso vai haver, ouça o que eu vou dizer a você. Jeová, o Senhor é a nossa justiça. Ele mudará circunstâncias e decretos contra nós. Prepare-se, porque haverá dias em que homens e mulheres que se levantaram contra você se calarão e te pedirão desculpa e perdão. Pessoas que se levantaram para destruir você, para anular você,
para quebrar você, e você disse: eu não fiz nada. Eu não sei por que essa pessoa se ficou enraivecida comigo. Eu não sei por que essa pessoa me odeia tanto. Irmãos, isso faz parte da jornada. Gente que te odeia do dia para a noite. Mas você tem um Deus que é justiça na sua vida. Você tem um Deus que mudará o que foi liberado a seu favor. Por isso te prepara, porque haverá dias em que homens e mulheres que decretaram contra ti destruição, maldição e tudo mais, virão até você, pedirão perdão, e você ouvirá que essa pessoa não tem mais nada contra ti, porque você ouviu e viu que Jeová, o Senhor, que é a sua justiça, fez justiça na sua vida. Quantos aqui precisam de justiça além de mim? Precisamos de justiça, irmãos. E às vezes achamos que é com o nosso braço. Não te preocupa com isso. Você pode procurar as justiças dos homens? Claro que pode, porque através dela também o Senhor te fará justiça. Mas lembre-se, nossa justiça humana é comparado com um trapo de imundícia, aquele paninho que as mulheres usam uma vez ou duas vezes durante o mês em alguns dias. Mas isso significa que este pano não é a justiça divina. A justiça divina vai além. A justiça divina não olha como a justiça humana que colocou um véu sobre os olhos e que tem uma balança. Não, a justiça de Deus vai além. Ele sabe exatamente onde, quando e por onde Ele pode fazer justiça. Por isso a justiça não pode estar na sua mão. Por isso a justiça não pode estar com os seus olhos ou na sua mente. Ele fará justiça. E eu tenho dito a você que quando eu olho para o Deus da justiça do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eu vejo que esse Deus, ele não tem muito limite para isso. Por isso eu não posso fazer o que ele pode fazer. Quando Deus fez justiça com Ananias e Safira, ele os matou. Quando Deus olhou para o Antigo Testamento, ele mandou destruir vários povos. Israel era atacada, a igreja era atacada, mas o Senhor se levantou e destruiu os seus inimigos. Eu quero dizer para você que você pode não ter elegido inimigos, mas tem inimigos que elegeram você para muitas coisas. Mas eu quero que você entenda algo essa noite: o Senhor está contigo, Ele é a sua justiça, e Ele fará justiça por você. Porque Ele fará justiça? Porque Ele é justiça. Ele não é um Deus qualquer, diga amém por isso. Ele não é um Deus qualquer. Então lembre-se, eu te mostrei já 5 manifestações desse Deus que nós amamos e servimos nessa casa. 5 manifestações, e eu quero recapitular com você. Eu disse a você que Ele é o Senhor que provê, que vê. Ele é o Senhor que cura, que sara, que manifesta o seu poder. Ele é o Senhor que é a nossa bandeira, que está na nossa casa, na nossa família. Ele é o Senhor que é a nossa paz em meio às nossas lutas. Ele sempre estará conosco. E falei a você também que Ele é o Senhor que é a sua justiça. Por isso você tem que aprender a falar desse Deus, a cantar desse Deus, a manifestar e ministrar esse Deus. Por isso que quando o Senhor comissionou Moisés e disse: eu sou o que eu sou para você, Moisés. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, irmão e irmã querida. Deus é o que Ele quer ser na sua vida. Mas quem o elege ser o que Ele é você. Ele vai fazer o que você quer que Ele faça. Pastor, eu estou vivendo dias terríveis. Sim, quem não está? Quem não está vivendo dias de dores, de amargura, de falta de perdão? Todo mundo está. Mas não esqueça, o Senhor é Deus na sua vida. Yahvé é o seu escudo. Yahvé é a sua proteção. E a última coisa que eu quero falar a você é que Jeová também é chamar. Jeová
também é chamar. A palavra chamar significa estar ali. Jeová chamar, Ele está ali. Em Ezequiel 48:35, a Bíblia diz: a distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros, e daquele dia em diante, o nome da cidade será: o Senhor está ali. Ali, ou esse nome chamado chamar. Ali ou presente. O Senhor sempre está presente ou está ali. O Senhor sempre será o Senhor da sua cidade, da sua casa, do seu território, da sua família. Eu quero declarar isso, e se você tivesse um dia coragem, compre um quadro e diga assim: Jeová chamar, o Senhor está aqui. Lá na sua casa, o Senhor está? Se o Senhor está na sua casa, isto mostra que o Senhor está sempre presente na hora mais difícil da nossa jornada. Irmãos, eu nunca vou dizer a você que não vai haver dias difíceis. Não, eu não posso falar isso. Eu não posso dizer que não haverá dias de dores, dias de luto, dia de perda. Eu não posso te falar isso, porque isso é bíblico. Isso faz parte da nossa essência como seres humanos. Um dia até ou seremos arrebatados, ou morreremos. Morreremos por algum motivo, mas até se eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Jeová chamar estará ali comigo. Jeová chamar está na minha vida. Jeová chamar está presente. Jeová chamar traz a uma visão inabalável desse Deus. Aonde está Jeová chamar? Na minha vida e na minha casa. Você ouviu isso? Aonde está Jeová chamar na sua vida? Aonde você pode dizer que Jeová chamar está hoje? Na minha vida e na minha casa. Declare isso. Jeová está presente. Jeová está presente. E eu vou dizer uma coisa para você. Em todo lugar que Jeová está presente, Dagon perde sua cabeça. Vou te lembrar sobre isso. Houve um episódio onde os inimigos do povo de Deus quiseram humilhar Deus. Porque tem muita gente que quer humilhar Deus, está na tua vida, você sabia disso? Tem muita gente que brada contra você dizendo: crente, você não vale nada, você não é nada. Quem tem boca, fala o que quer. Quem tem boca, fala o que quer. E se tem alguma boca que está se levantando contra você, deixa bradar. Não fica lá batendo cabeça, não. Porque você tem um Deus presente. Eles trazem Dagon, um Deus, um poste ídolo, um Deus gigantesco, com cabeça de dragão, e colocam este Deus na presença da arca da aliança, uma representatividade de Deus. Continha nela um cajado de autoridade, um maná que caía no deserto e as tábuas da lei. Isso simbolizava a autoridade divina. Trouxeram Dagon até aquele lugar, esse poste ídolo, para humilhar o Deus de Israel, para humilhar o meu e o seu Deus. E a Bíblia diz que durante a madrugada, Dagon perdeu a cabeça. Eu não sei bem o que aconteceu, eu posso imaginar o que a Bíblia diz, que Dagon perdeu a cabeça.
E eu, na minha imaginação, eu penso o seguinte: Deus sentado no seu trono, Deus sentado no seu trono, olhando aquela papagaiada, olhando aquela blasfêmia, olhando aquela situação ridícula, e Deus olhando para o lado e chamando um dos seus soldados celestiais. Uau! Porque Ele está presente. Ele vai chamar, e vamos dizer que Ele chamou o Miguel. Miguel, sim, Senhor. Pegue a sua espada, Miguel. Qual é a missão, Senhor? Desça até aonde está Dagon e corte a cabeça de Dagon. Mostre para todo mundo, Miguel, que eu sou Jeová Chamar. Eu sou o Senhor que está presente. Aleluia. E a Bíblia diz que de repente durante a noite a cabeça de Dagon rolou dentro do templo. Uau! E quando eles entraram no outro dia, eles disseram: o que aconteceu? Aí alguém disse: não sei, ninguém entrou aqui. E aí eu posso dizer a você que o Senhor se fez presente. Há muitos Dagons na sua vida que o Jeová Chamar, o Senhor presente, o Senhor que está ali, vai te livrar deles. Você não entendeu isso, não é? E não interessa como Ele vai enviar. Se Ele vai enviar um anjo, se Ele vai enviar uma pessoa, se Ele vai enviar uma situação, Ele está presente. E quando Ele está presente, nada resiste à sua presença. Você crê nisso? Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Jeová Chamar está lá. Jeová Chamar está aqui. Jeová Chamar está presente aonde você está. Por isso você precisa crer nesse Deus que você serve. Por isso que você deve exaltar esse Deus. Estes nomes de Deus falam sobre a sua presença e a sua realidade. O Deus que nós servimos não é um Deus morto, não é um Deus que está ali num lugarzinho empoeirado. O Deus que nós servimos tem mão. O Deus que nós servimos tem pés. O Deus que nós servimos tem boca. O Deus que nós servimos tem olhos. O Deus que nós servimos tem ouvidos. O Deus que nós servimos é real e verdadeiro. O Deus que você serve não é um Deus empoeirado numa gaveta ou numa estante. Esse Deus circula, esse Deus anda, esse Deus voa, esse Deus está em qualquer lugar, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Esse é o seu Deus? É uma pergunta que eu te faço. Este é o seu Deus? Porque se esse é o seu Deus, você precisa entender as diferentes dimensões da fidelidade deste Deus. Você entende isso? Quantas palavras eu falei hoje sobre Deus? Qual foi a primeira característica de Deus que eu falei hoje? Jeová o quê? Jeová Jireh. O Jeová que provê. Jeová que provê. Receba isso no seu espírito hoje. Por favor, reaja a essa palavra. Não a perca, pelo amor de Deus. Eu sei que Satanás está tentando roubar você, mas roube Satanás primeiro essa noite.
Diga a ele: você não vai me roubar, eu te roubarei primeiro, porque a palavra encontrará em mim repouso. A primeira palavra que eu disse que Jeová é Jireh. A segunda que eu disse que Jeová é Rafá. A segunda coisa que eu disse que Jeová é Nissi. O Senhor é a nossa Jeová Shalom, o Senhor é a nossa Jeová Teksinu, o Senhor é a nossa justiça. E por fim eu disse a você que Jeová é Chamar. O Senhor está presente. Receba isso na sua vida hoje. Receba isso na sua casa hoje. Porque o Senhor é o Deus eterno. Ele autoexiste. Ele te vê, Ele te cura, Ele vence, Ele traz paz, Ele te justifica, está sempre presente em nossas vidas. Porque Ele é Jeová. Ninguém na terra, eu vou dizer, e eu serei audacioso agora, ninguém na terra, debaixo dela, ou acima dos céus, pode afirmar que é um Deus como esse Deus. Não há nenhum Deus, nem aqueles que operam em lugares obscuros, porque existem muitos deuses por aí. Existem muitos deuses com D pequeno, mas o nosso Deus é um Deus com D maiúsculo. E esse Deus é Jeová, esse Deus é Yahvé, esse Deus é o Senhor em nossas vidas. E eu queria te convidar a ficar de pé essa noite. Eu queria orar com você essa noite. Porque Jeová é o Senhor de todas as coisas. Você crê nesse Jeová? Então, quem é Deus para você hoje? Eu vou te dar 30 segundos. 30 segundos. Para você olhar para esse Deus e nominá-lo na sua necessidade de tê-lo. Eu não sei qual das características desse Deus, ou desses atributos de Deus, você está precisando hoje. Se você está precisando que Ele esteja presente, o chame de chamar. Se você está precisando que Ele seja a sua justiça, diga que Ele é a sua justiça. Se você está precisando de paz, o chame como Deus, o Senhor de paz. Se você está precisando guerrear e vencer as suas guerras, diga que Ele é o Senhor, que é a sua bandeira. Se você está precisando de cura, diga que Ele é o Senhor que te cura. Se você está precisando de provisão, diga que Ele é o Senhor que te provê. Isso é você que vai decidir. O meu papel era te levar até esse momento. Agora o seu papel é ir além desse momento. Eu não posso levar você a outro lugar. Eu só posso levar você até aqui. Porque até aqui o Senhor me autorizou ir. A partir daqui eu não vou. Porque Ele sabe, Ele quer fazer na sua vida. Agora olhe para a sua vida. Olhe para a sua casa. Olhe para alguma coisa. E se levante. E veja. E declare que o Senhor é Deus na sua vida. Chega de viver uma vida penalizada. Chega de viver uma vida de escassez. Chega de viver uma vida de enfermidades. Deixa de viver uma vida de perdas.
Deixa de viver uma vida que você está vivendo ciclo após ciclo. E deixa Deus fazer algo na tua vida hoje. Mas além de qualquer outra coisa, é você que vai chamá-lo. Porque quando Moisés foi comissionado por ele, Moisés ouviu dele: você vai até o Egito, você vai até um mundo, e você vai dizer que eu sou te enviou. Eu sou o que você quer que eu seja para você. Eu sou o que você quer que eu seja para você. Eu posso ser teu marido, eu posso ser a tua segurança, eu posso ser a sua fonte inesgotável, eu posso ser a sua água, eu posso ser o seu pão, eu posso ser seu protetor, eu posso ser seu libertador, eu posso ser aquele que você quer que eu seja para você. É você que decide o que eu sou para você, diz o Senhor. Não é nada mais do que isso. Não é um passe de mágica, não é um pó do piripimpim. É apenas você reconhecer quem eu sou para você. E se você fizer isso, diz o Senhor, eu me mostrarei presente na sua vida. Eu me mostrarei presente na sua casa. Eu me mostrarei presente na sua família. Eu sou o Senhor que sara, porque eu tenho em minhas mãos o poder da cura. Eu sou o Senhor que cria, porque eu tenho o poder de criar todas as coisas. Eu sou o Senhor que move, porque eu sou um Senhor que anda e que vai, que toca e que bate, que abre. Eu sou o Senhor que abre o mar vermelho. Eu sou o Senhor que faz as águas amargas se tornarem doces. Eu sou o Senhor que faz as coisas existirem na sua vida. Eu sou o Senhor que me mostro da maneira que você quer me ver. Eu não estou anulado, eu não estou parado, eu não estou retrocedendo, eu estou avançando, estou falando, eu estou me mostrando, porque eu sou um Senhor poderoso. Eu posso dizer a você, como disse aquele cantante, o Senhor é assombroso. Não para você, mas para os inimigos que estão ao teu redor. O Senhor se mostra como um Senhor assombroso, poderoso, real, vivo na sua vida. Senhor, essa noite eu ministrei sua palavra. Eu mostrei ao teu povo, adoradores do Senhor. Ao aplicar o ensinamento da tua palavra, eu disse a eles, Senhor, que tu és um Senhor que se manifesta de diversas formas na vida daqueles que o temem. Então essa noite, Senhor, como portador da mensagem, como mensageiro, eu quero pedir ao Senhor encarecidamente que o Senhor agora mude a mente do teu povo. Que o Senhor agora traga ao teu povo uma revelação de quem tu és. Uma revelação aonde o Senhor pode atuar. Uma revelação que tu não estás empoeirado em cima de uma estante ou dentro de uma gaveta, mas que tu és o Senhor que criou o universo e as estrelas obedecem ao Senhor, pois o Senhor sabe o nome de cada uma delas, pois tu és o Senhor que faz o sol parar. Tu és o Senhor que cura o cego. Tu és o Senhor que muda a história, que muda histórias. Oh, Deus! Tu és o Senhor que aquela mulher que estava na beira ali, Senhor, do templo chorando por um filho, o Senhor concedeu a ela um filho.
Tu és o Senhor que fez aqueles homens que passaram a noite toda pescando, pescarem, Senhor, uma multidão de peixes até o ponto do barco afundar. Tu és o Senhor que fez, ó Deus, pães e peixes se multiplicarem para alimentar uma multidão. Tu és o Senhor que cura o filho de uma viúva que vem chorando no meio do caminho. Tu és, Senhor, um Deus que ressuscita um morto depois de 3 dias numa tumba. Então não há nada nesta terra que o Senhor não seja possível do Senhor fazer. Não há nada nesta terra que o Senhor não possa mudar. Não há nada nesta terra que o Senhor não possa transformar. Não há nada nesta terra que o Senhor não possa criar. Não há nada nesta terra que o Senhor não possa prosperar. O Senhor pega aquela viúva que estava, Senhor, com a corda no pescoço em relação aos seus filhos. E o Senhor pega o azeite que está na mão dela e multiplica. O Senhor é um Deus que faz as muralhas gigantescas de Jericó caírem. O Senhor é um Deus que usa 2 leprosos para assustar um exército. Tu és um Deus que faz com que Ruth encontre um Boaz na sua vida. Tu és um Deus que faz da Esté uma mulher plebeia que sobe ao trono. Oriaia, suriaia, maroas, shuriandaracadoi, iramassúria, shuriandarabassúria. Tu és esse Deus. Tu não mudou, tu não morreu, tu não está pendurado no madeiro, tu não é um Deus esquecido, tu és um Deus poderoso. E nós hoje bradamos o teu nome, e nós hoje invocamos o teu nome. E a palavra do Senhor diz que aquele que invocar o teu nome será salvo. E nós invocamos o teu nome esta noite. Salva-nos, 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 salva-nos. Porque tu és Deus conosco. Tu és Emmanuel. Tu és o Senhor que levou sobre si as nossas enfermidades. Tu és o Senhor que nós adoramos nessa casa. O Centro Cristão da Família é um lugar de adoração ao Rei Poderoso. Um lugar de adoração ao grande Rei. E nós nos juntamos para adorar o grande Rei, que pode enviar anjos essa noite. Que pode enviar anjos essa noite. Anjos para tirar os inimigos da frente. Anjos para calar a boca daqueles que se levantaram. Anjos para fazer coisas poderosas. E eu libero essa noite esta unção sobre a vida daqueles que aqui estão. Tu és o Shalom, Senhor. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa paz. Tu és a paz da igreja. Não importa o que o mundo brade, não importa o que o mundo diga, não importa nada. O Senhor é o Senhor da paz. Nós temos a Ti, Senhor. E nós nos refugiamos em Ti essa noite. Eita! Eita, Deus! Nós refugiamos em Ti, Senhor. Porque como diz o salmista, Senhor, poderão cair quantos quiserem ao nosso lado. A nossa direita e a nossa esquerda. Nós jamais seremos abalados e tocados. Porque o Senhor mandará anjos para guardar e proteger a Tua igreja. Eu abençoo a igreja essa noite, Senhor. Eu declaro que o Senhor está se levantando no meio do arraial do Centro Cristão da Família, no meio das tribos que compõem o Centro Cristão da Família, as suas famílias. Eu declaro que famílias aqui hoje, Senhor, verão a glória de Deus, verão a manifestação de Deus, e haverá milagres, haverá sinais, haverá prodígios, haverá mudanças. Porque Tu és esse Deus que muda a história. Chá. Não é por mim, é pelo Senhor. Quando Jó estava, Senhor, Jó estava na maior furada. Ele disse:
o meu Redentor vive. Ele disse que no momento mais difícil da sua jornada, ele disse: o meu Redentor vive. E o Redentor vivo de Jó se levantou. Oh. E a Bíblia diz que tudo que foi levado foi devolvido. Que tudo que foi tirado foi devolvido. E eu creio em Ti, Senhor, nesta área também. Eu vou no terreno do inimigo hoje, Senhor. E eu vou tirar tudo que ele me roubou. Tudo que ele me roubou. Porque o meu Senhor é justiça. O meu Senhor é Salvador. O meu Senhor é grande e inabalável. E o meu Senhor vai fazer justiça. Então eu declaro isso essa noite no meio deste arraial. Porque aqueles que creem verão. Aqueles que olharem o Senhor com esses olhos verão a grandeza do Senhor. Eu abençoo o Centro Cristão da Família. Eu abençoo aqueles que aqui habitam e aqui fazem deste lugar sua casa ministerial. Fazem deste lugar seu quartel-general. Fazem deste lugar, Senhor, a sua fonte de alimento semanal. Eu abençoo essa geração. E eu declaro que sobre essa geração não haverá encantamento. E eu também digo, Senhor, e eu profetizo e decreto isso, Senhor, não se ouvirá mais as lágrimas, os choros e as dores. Porque haverá, Senhor, gritos de júbilo no meio deste arraial. Porque o Senhor mudará a sorte do Centro Cristão, como mudou a sorte de Sião. Porque aqui o Senhor ordena a sua benção. Oh, assim eu oro, Senhor, em nome do Rei de toda a terra. Eu oro em nome do Senhor dos exércitos. Eu oro em nome do Senhor Criador. Eu não oro em nome de Jesus, o vencedor dos vencedores, aquele que saiu para vencer. Eu oro em nome dele, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, e amém, e amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.